Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, Roberto Martins, e vamos hoje falar um pouquinho sobre orquídeas versus estrutura, né? Como a gente aí se planejar, né? Como a gente aí ver a importância de cada item, né, dentro do nosso cultivo, né, tanto da questão do orquidário, das orquídeas, do orquidário, da estrutura, né? E a gente precisa se planejar um pouquinho com relação a isso. E vamos falar bastante a respeito disso, tá bom? Bom, pessoal, quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Então nós realizamos as nossas lives aqui sempre aos domingos, às 11 horas da manhã. E primeiro aí explicar um pouquinho para quem está chegando pela primeira vez. Primeiro a gente mostra as orquídeas que estão floridas essa semana. Depois a gente entra no tema, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre orquídeas versus estrutura, né? E aí a gente depois abre alguns minutos aí para a gente responder algumas perguntas. Tá joia? Bom, pessoal, seja bem-vindo. Bom dia, Eliana. Bom dia, Gilberto. Bom dia... Opa, peraí, Sertório, tudo bom? Lairiari, isso. Eliana também, Flávio, Carol, todos sejam bem-vindos. Agostinho, tudo bom, Agostinho? Como é que você está? Luz Soares também, tudo bem? Alex, sejam todos muito bem-vindos. Vânia, que bom que vocês estão aqui comigo. Bom, pessoal, também vamos compartilhar, convidar um amigo para que a gente possa aí cada vez mais estar aumentando um pouco mais essa comunidade aí para a gente falar um pouquinho sempre sobre as nossas micro-orquídeas, né? Que é um trabalho que a gente já vem fazendo aí há bastante tempo e a cada mês ele se torna muito mais gratificante pelo trabalho e pela ajuda de todos vocês aí, as nossas queridas micro-orquídeas cada vez ganhando um pouco mais de espaço, né? E isso nos deixa muito feliz e muito contente, graças aí ao apoio, à ajuda de todos vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, só esperar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando aí para a gente poder começar a mostrar as nossas orquídeas, né? E falar um pouquinho aí depois sobre orquídeas, né? Versus aí a estrutura, né? Então é uma coisa aí bem interessante para a gente falar e é um momento oportuno também, a gente vai falar sobre isso. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos, né? Tomar um pouquinho de café, porque senão minha esposa briga comigo. Ai, eu brigo. E essa semana foi uma semana bem fria, né? Então, desde o final da semana passada e essa semana também aqui em São Paulo foi uma semana muito fria, né? Então, acredito aí que todos vocês aí também, tanto na região sul, que eu acredito que o frio foi muito mais intenso, aqui na região sudeste, centro-oeste também, ali a região aí do Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, né? Então, foi um frio bem intenso. Então, a gente sabe que isso também atrapalha bastante aí com relação ao nosso cultivo, né? Mas é necessário, né? O inverno também faz parte aí das estações e as orquídeas, né? A natureza ela precisa dessa pausa também no calor, né? Para que entre esse frio, para justamente aí ela seguir o ciclo dela. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Começar a mostrar aí as nossas orquídeas, o que está florido hoje, o que eu tenho aqui de florido essa semana. Eu quero ver se eu consigo mostrar tudo hoje para vocês, tá bom? Pelo menos aí mais da metade das plantas. Essa semana, né, floriu uma planta aí que é difícil a gente conseguir mostrar na live porque a flor dela tem uma duração muito curta, né? É o Myoxanthus exasperatus, né? Então eu tô com uma touceira que eu já tenho há alguns anos de cultivo, né? E deu sorte que ela, hoje, no domingo, ela ainda está com as flores abertas, né? Então deixa eu só, opa! Então essa daqui é a minha touceira aqui, a minha pequena micro-orquídea, né? Não dá nem para dizer que é uma micro-orquídea, porque pelo tamanho das plantas dela já vai entrar dentro das médias orquídeas, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Não é só o tamanho da flor, mas sim o tamanho da planta também, né? Então é um conjunto, né? Entre a planta
e a flor. Então, se você tem uma planta aí com esse porte, não tem como a gente chamar isso de uma micro-orquídea, né? Então ela já vai ficar dentro das médias orquídeas, mesmo a flor sendo pequena. Por quê? Porque a planta é grande, né? Então aqui ela já entra dentro das médias orquídeas, né? Mas aqui você veja uma bela touceira de Myoxanthus exasperatus, né? Então vamos ver se eu consigo mostrar aqui melhor para vocês. Então ela faz essa pequena touceirinha aqui, olha, na base da folha, né? Entre o pedúnculo aqui e a base da folha. E aqui ela abre todas as flores praticamente ao mesmo tempo, né? Então vocês vejam aqui, olha, ela tá toda florida, né? Toda florida. Só que a flor dela tem uma duração muito curta, dura aí uns 4, 5 dias no máximo, então se ela abre no meio da semana, muitas vezes a gente não consegue mostrar ela no final de semana. Como ela abriu mais para o final da semana, então aí eu consegui mostrar para vocês aqui, olha só que bela touceira. Isso daqui é uma planta que eu já tenho a cultivo aqui há vários anos, né? Então ainda utilizava muito vaso de barro e a planta aqui, olha, em plena saúde, em pleno desenvolvimento e com uma floração aí fantástica. Myoxanthus exasperatus, tá joia? Olha só, que coisa maravilhosa, né? Um cultivo muito bacana dessa planta. Até colocar ela no chão aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço, tá? Então essa daqui foi o destaque da semana aí, o nosso Myoxanthus exasperatus. Uma planta aí bem bacana, tá? que eu tenho já há algum tempo, é a maxilária aí, Kautsky. Então ela floriu essa semana, né? Então aqui abriu uma florzinha semana passada, mas hoje já abriu 4 flores, né? Então olha só que planta, que florzinha bacana. E o que é legal? Ela é muito perfumada, né? Muito perfumada. Essa daqui é uma espécie lá do Espírito Santo, né? Que ela é uma espécie ainda rara, não tem muitas aí ainda no cultivo, né? E a gente hoje já tem ela aí florida, já uma planta já adulta, né? E aí com uma bela floração. E o perfume dela é muito gostoso, né? Então o que destaca muito dessa planta aqui é o perfume dela. Um perfume aqui que eu coloquei ela aqui fora, né? Que ela estava na parte ali de dentro. Quando eu coloquei ela aqui para fora, o ambiente todo ficou perfumado. E vocês vejam, só com 4 florzinhas. Então o perfume dela é muito gostoso, né? Então essa daqui é a Maxillaria Kautsky, tá? Deixa eu colocar ela aqui, arrumar ela aqui, bonitinha. Uma outra aqui, Pabistiella, né? A Pabistiella campestris aqui, ó, como que ela tá. Também em plena floração, olha como que ela tá aí, cheia de florzinha, cheia de botãozinho. E essa daqui ela também tem um cheiro muito legal de manhã, né? De manhã e à tarde, no final da tarde ela tem um cheirinho muito gostoso. Às vezes você fica procurando no orquidário qual que é a planta que está florida e é ela, né? Então aqui olha, Pabistiella campestris. Deixa eu colocar aqui. Aqui mais uma planta de Mediocalcer, né? Decoratum, também florido aqui, olha. Uma plantinha bem bacana, cultivada em leque, né? Muitas vezes a gente tem aquela dificuldade, né? Aquela questão, será que o Mediocalcer a gente consegue cultivar ele em leque, né? E olha ele aí, ó. Né? Então já mostrei alguns dias atrás uma planta bem maior. E essa daqui também ela já está crescendo de uma forma diferente, que aquela ficou bem pendente, né? Essa daqui já se espalhou mais no lequinho, mas olha aí como que ela tá. Bem floridinha, né? E aí o que é interessante, tá? A Mediocalcer decoratum, eu cultivo ela tanto em vaso quanto cultivo no lequinho de madeira. E as duas praticamente estão no mesmo ambiente. E o que eu achei interessante? Todas as Mediocalcer decoratum que estão em leque já floriram. E as Mediocalcer que estão em vaso, elas estão começando a formar o botão. Bem engraçado isso, né? Uma coisa bem interessante, né? As de leque floriram primeiro e as que estão em vaso agora que estão começando a formar os botões, né? Então vocês vejam, é uma coisa bem interessante. Esse daqui é o Mediocalcer decoratum, tá bom? Vamos lá? Tem muita coisa bacana aqui para a gente mostrar. Essa daqui também é uma plantinha aí que já está florescendo aqui com muitas flores, né? Deixa eu ver se eu pego uma bem bacana aqui, porque está bem aberta para a gente mostrar. Eu acho que é essa daqui mesmo.
Então essa daqui é a Cyanthera aftosa, tá? O que é interessante aqui dela? O perfume, né? Para nós não é muito gostoso, não é muito agradável, né? Ela tem um cheiro aí, vamos dizer assim, de carne estragada, né? Então um cheiro bem forte, um cheiro bem peculiar, né? E só que isso daqui para o polinizador deve ser uma coisa bem interessante, né? Porque isso é realmente a função desse cheiro, né? Poder atrair o polinizador. Então provavelmente seja uma mosca ou algo desse tipo que goste desse cheiro aí bem de putrefação, vamos dizer assim. E ela acaba sendo atraída por essa planta e acaba tendo a polinização dela, né? Então essa daqui é a Cyanthera aftosa. Então toda cheia de flores, né? Aqui, ó, cheia de flores, né? Cheia de botões e de flores, ó. Então em plena floração também, uma planta bem bacana, é uma planta da coleção, já tem há muitos anos também. Bom, deixa eu ver aqui. Uma outra maior aqui, ainda continua florida para vocês verem, né? Que é o Ancistrochilus rostitianus, então continua aí florido, né? Eu mostrei para vocês aí semana passada. Então a flor aí, ó, já tem mais ou menos uma semana, então uns 10 dias que as flores estão abertas, então ainda, ó, as flores se mantêm bonitas e saudáveis, né? Então Ancistrochilus rostidianus, né? Uma planta africana, o bulbo diferente dela, uma planta terrestre, né? Então deixa eu tirar essas daninhas aqui. E a planta aqui é uma flor que é grande, né, em relação aí à planta, né? Muito difícil uma terrestre ter plantas grandes, né? Só a Lapus phragmi ou algumas outras plantas, mas essa daqui é um colorido rosa e muito bonito, né? Então, Ancistrochilus rostidianus. Deixa eu colocar ele aqui do cantinho também. Uma outra planta que está florida aqui também, olha. Esse daqui é o Phioglossum, né? Então fica uma grande polêmica, né? Com relação ao Capituliflorum, né? Então você tem aqui o Capituliflorum, que também está florido, né? E tem aqui o Phioglossum. Praticamente eu acredito que eu não consigo enxergar a diferença entre as duas, né? Então existe aí uma polêmica se realmente são espécies diferentes, né? Mas as duas florescem na mesma época, são muito parecidas as plantas, olha. E praticamente eu não vejo diferença nelas, né? Então para mim as duas, aí o Phioglossum e o Capituliflorum são praticamente a mesma espécie, né? Então eu não vejo muita diferença a não ser no porte, né? O Phioglossum é um pouco mais alto e as folhas na parte de baixo são avermelhadas, e já no caso do Capituliflorum não. Mas essa é a diferença, a única diferença que eu vejo entre essas duas plantas. Mas aqui é o Phioglossum, né, florido aqui, olha que bonitinho, e aqui o Capituliflorum. Tá bom, pessoal? Olha aqui, duas plantas bem bacanas. Deixa eu ver aqui, colocando aqui, acomodando. Também agora floriu aqui comigo, né? O Ensley, né? Então o Ensley está começando também aí a florir, né? Então olha só, Dendróquilo Ensley, então aí já começando a floração dele, olha só que coisa bacana, bem avermelhadinho, né? Então ele varia aí de um rosa mais claro, né? De um vermelho bem mais claro, até um vermelho mais forte como esse daqui, ó. Então já é uma planta aí de fácil cultivo, não é um cultivo muito difícil. Mas ela precisa também de um pouco de claridade, senão ela também não floresce, tá? Então é uma planta que depende aí um pouco mais de luz, de luminosidade, para ela poder também ter uma boa floração. Então esse daqui é o Dendróquilo Ensley, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, umas... Esse daqui é o Efigênio Nacarai. Né? Então aqui também é uma planta que eu gosto bastante porque ela não tem uma época de floração muito definida, né? Conforme vão saindo os novos brotos, se a planta está saudável, ela vai saindo novas flores também, né? Então olha só aqui, ó. Então essa planta já está florindo já há bastante tempo, ela dá uma pausa de umas semanas, nasce um outro broto, aí ela acaba tendo floração. Às vezes a floração não é tão intensa, mas ela é contínua, né? Então ela sempre fica aí com flores abertas na flor, né? Então essa é uma planta que eu já tenho aqui há algum tempo, você pode ver que ela já saiu do vaso, já está caindo pelo vaso, e aí a floração dela aí já
nos novos brotos, né? Sempre saindo uma nova florzinha, tá bom? Bom, tem mais flores aqui, né? Então aqui a gente vai agora entrar no tema para que a gente possa aí falar um pouquinho aí sobre a questão de orquídeas, né? Das orquídeas versus estrutura, né? Porque isso é uma coisa bem interessante. Muitas vezes a gente, como orquidófilos, né? Ou como cultivadores de orquídeas, a gente não se atenta muito a isso. E por que isso me chamou a atenção, eu resolvi falar sobre esse tema nessa semana. O que aconteceu? Eu estava conversando com amigos sobre uns dias atrás, sobre floração de algumas plantas, né? E num determinado momento da conversa, né, a pessoa me falou assim, olha, nossa, tuas plantas estão florindo, ou estão saindo em floração, ou estão saindo em florescências, porque você tem sorte. E aquilo me incomodou. Né? Me incomodou durante a semana toda, para vocês terem uma ideia como aquilo mexeu comigo. Né? Ele falou assim, olha Roberto, ele falou assim, não, as suas plantas estão floridas ou estão com hastes florais porque você tem sorte. E eu fiquei pensando depois, sorte? Mas como assim sorte? Né? Porque normalmente, gente, a gente acaba sempre olhando para a orquídea e a gente só pensa na planta, né? No investimento da planta. Né? Então a gente vai investir, quando a gente investe, a gente tem que investir em planta. Lógico, plantas de qualidade, porque o que é interessante? O mesmo dinheiro, o mesmo esforço que você vai ter para você cuidar de uma planta de má qualidade, é o mesmo que você vai ter para cuidar de uma planta de boa qualidade. Então, o que é interessante? Quando a gente for falar em investimento, né, ou como a gente investir numa orquídea, sempre pense nisso. Mesmo que você tenha que fazer um investimento um pouco maior em cima de uma planta de qualidade, principalmente aí quem gosta aí de algumas plantas como catleias ou fragme, algumas plantas selecionadas ou mesmo as plantas aí, as micro-orquídeas, sempre pense nisso. O investimento que a gente faz numa planta, ele sempre vai nos retornar, porque a planta vai crescer, a planta vai desenvolver, vai ter a floração. Então vale a pena a gente investir sempre em plantas de qualidade, né? Em cultivadores ou ali em empresas orquidárias que você vai conseguir ter plantas de boa qualidade. Então invista sempre nisso, né? Invista na sua planta, mas não invista só na quantidade, mas invista também na qualidade. Então procure aí plantas realmente que tenham uma boa qualidade para você colocar no teu plantel. Porque cada vez que você investe ou você compra uma planta, se ela for de qualidade, você sempre vai ter muitas plantas de qualidade. Principalmente hoje, é claro que as exposições não estão tendo aí exposições, mas o que é interessante? Que a gente possa investir em plantas que tenham realmente qualidade, para que a gente tenha plantas saudáveis dentro do nosso orquidário. Né? Evitar aí essas plantas, muitas vezes aí que a gente fala, aí plantas que a gente tem uma origem duvidosa, porque muitas vezes a gente está trazendo alguns patógenos que não são de fácil cura, né? Ou da gente conseguir eliminar eles de uma forma muito tranquila dentro do orquidário. E isso é muito complicado. Né? Então é importante, porque quando a gente traz plantas já de orquidários ou de locais que já são cultivadas essas plantas, que já são por algumas gerações as plantas, são plantas que normalmente já estão saudáveis, já são plantas que não têm patógenos ali muito agressivos para o nosso cultivo. E quando isso não ocorre, a gente muitas vezes está trazendo alguns patógenos que a gente nem conhece, nem tem um conhecimento, ou são realmente de muito difícil cura das nossas orquídeas. Então é importante a gente investir em orquídeas de qualidade, né, para que a gente possa trazer para o nosso plantel. E a partir daí, como que a gente achar o equilíbrio entre as plantas que a gente traz para o nosso orquidário e a estrutura que a gente tem, né? O que é importante, gente? A gente sempre pensar
que a estrutura que a gente vai criar para as nossas orquídeas, a gente tem que ter uma ciência do espaço físico que a gente tem para colocar as plantas, né? É o que a gente sempre fala, a diferença entre orquidófilo e acumulador de plantas, né? Então a gente tem que pensar um pouco nessa questão sempre, porque se a gente não tem um espaço adequado, uma estrutura adequada para a gente investir, né? Para a gente ter as nossas plantas, acomodar as nossas plantas, não adianta a gente ficar comprando planta, né? Por quê? Quanto mais planta a gente compra e coloca numa estrutura limitada, onde que a gente não consegue ter aí um desenvolvimento das nossas plantas bem, a gente acaba tendo muito problema. Tá? Primeiro problema, a planta não se desenvolve muito bem. Então, muitas vezes, alguma planta que você investiu aí, que você não investiu muito, mas vamos colocar que você investiu R$50 numa planta, porque é um investimento, é um dinheiro, né? Então, você comprou uma planta, R$50, você coloca ela num ambiente onde que esse ambiente está cheio de plantas, está acumulado, ela não consegue receber o sol adequado. Ela não consegue receber a ventilação adequada, mesmo que seja uma planta de qualidade, né? Mesmo que seja uma planta de qualidade, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver, ela não vai ter uma floração, tá? Porque vocês vejam muito bem, que nem eu tenho essa planta aqui, olha, que eu já mostrei para vocês já várias vezes, né? Esse daqui é um Phragmipédio, sedênia, uma planta que normalmente a gente cultiva, e eu cultivo ela já há alguns anos, e eu tinha muito problema com essa planta, né? Eu não conseguia fazer com que ela se desenvolvesse adequadamente. Por quê? Porque eu cultivava ela acumulada junto com outras plantas, como a floração dela é uma planta que ela ocupa muito espaço, eu não pensava muito no espaço que ela precisava para ter aí a luminosidade adequada, ou para que ela tivesse a ventilação adequada, ou muitas vezes o substrato adequado. Eu cultivava ela como eu cultivava as outras orquídeas. E aí eu comecei a perceber que a planta, ao invés de se desenvolver, ela estava regredindo. Né? Então ela estava ficando menor, ela estava ficando feia, as folhas estavam ficando manchadas e a planta não se desenvolvia muito bem. E aí eu falei assim, poxa, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo de errado com essa planta? E era justamente isso, porque eu trouxe a planta e eu joguei ela no orquidário. Né? Eu acho que a palavra correta é essa. A gente joga a planta no orquidário. Por quê? Porque a gente não coloca ela no espaço adequado, a gente não coloca num vaso adequado, a gente não usa um substrato adequado, a gente vai colocando planta no nosso orquidário, vai apertando as plantas, né, vai colocando uma mais apertadinha. Se eu juntar mais esse vaso eu consigo colocar mais uma planta. Se eu juntar mais outro vaso eu consigo colocar mais uma planta. Se eu apertar ali eu vou conseguir colocar mais uma planta. E aí a gente vai lá e compra mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, e aí vai se tornando um acumulador de planta. E o que acontece? A planta nunca se desenvolve, a planta nunca fica bonita e a planta nunca tem uma floração adequada. E isso que é importante, a gente pensar, quando a gente adquire uma planta, se a gente tem um espaço adequado para colocar aquela planta. Se eu não tenho um espaço adequado, não adquire a planta. Porque o que vai acontecer, gente? Você tem ali algumas plantas já no teu orquidário. Se você traz mais uma, você vai apertar aquelas plantas, você vai fazer com que aquelas plantas que você já tem no teu orquidário, elas sofram para se desenvolver. E aí o que vai acontecer? Ela não vai crescer. As plantas que você tem já vão começar a sofrer. E aqui você vai trazer também vai sofrer, não vai se desenvolver e não vai crescer. O que a gente sempre tem que ter em mente, tá? Uma planta, uma orquídea, é um ser vivo. Muitas vezes a gente não percebe isso e a gente não dá essa importância para a planta, para a orquídea. Cada orquídea que eu tenho dentro do meu orquidário é um ser vivo. E a gente precisa ter essa importância. Como um ser vivo, ela precisa de luz, ela precisa aí de ter um espaço para ela se desenvolver, ela precisa se alimentar e ela precisa ter um local adequado para ela poder se desenvolver. Né? E muitas vezes a gente pensa ela como um objeto,
né, como uma roupa que a gente coloca dentro de uma gaveta e cada vez a gente vai apertando mais e colocando ali. Ou uma roupa que a gente vai colocar num cabide, a gente vai juntando um monte de cabide e aperta, sempre cabe mais uma roupa. E isso não é isso não é o correto de a gente fazer dentro de um orquidário. Então, se eu tenho um espaço dentro do orquidário que vão caber 100 plantas, você deve colocar 100 plantas. Não é 110, não é 115, não é 120. Se cabe 100, coloque 100. Se você vai colocar 110, 120, 130, construa um outro orquidário, construa uma outra estrutura. Ou simplesmente, se você quer ter mais plantas, ou se você quer colocar outras plantas no seu orquidário, você vai pegar aquelas que você, de repente, você não tem mais interesse e dê de presente para um amigo, troque com um amigo, venda, faça o que você achar que é interessante. Mas, se você tirou uma planta, aí sim você pode colocar uma outra planta. Se o espaço é para 100 plantas, não dá para você colocar 110, 120, 130. Para você colocar mais 10, você vai ter que tirar 10. Ou senão você vai ter que construir uma outra estrutura para colocar aquelas 10 plantas. E é nisso que a gente tem que pensar. E é nisso que a gente tem que pensar sempre. Se eu vou ter uma planta, se eu tenho 100 plantas, o meu espaço é para 100 plantas, eu vou colocar 100 plantas. Se eu quero ter 110 plantas, então o que eu tenho que fazer? Não investir em planta. Eu tenho que investir na estrutura. Eu invisto na estrutura, aumento a minha estrutura, aí sim eu posso colocar mais 10 plantas. Ou colocar mais 20 plantas ou mais 30 plantas, dependendo da estrutura que eu for criar. E é isso que a gente tem sempre que pensar. Não adianta a gente ficar acumulando planta, não adianta a gente ficar aí apertando as plantas, a gente tem que investir na nossa estrutura, investir, ou seja, em tudo, tá? Porque quando eu falo estrutura, gente, todo mundo pensa assim, a estrutura é só a questão do orquidário em si, ou do espaço físico em si. Não. A estrutura que eu falo é para que você tenha uma estrutura de cultivo, né? E essa estrutura de cultivo pode ser várias coisas, né? Deixa eu só colocar ela ali, senão eu vou acabar batendo na flor dela. Essa estrutura de cultivo que eu comento com vocês sempre é uma estrutura que eu falo em substrato, né? Então eu tenho que investir em substrato, eu vou comprar um substrato adequado, porque como a gente já falou aqui várias vezes, o substrato ele tem vida útil, então não é aquele substrato que eu coloco numa orquídea e muitas vezes ele vai ficar ali 200 anos e a planta vai se desenvolver bem. Não, vai chegar uma hora que aquele substrato vai estar velho, ou você vai ter que fazer um vaso maior, ou você vai ter que fazer um cachepô maior para que a planta possa se desenvolver bem. A planta, você tem que investir em vaso. O vaso é tão barato, gente, é uma coisa tão barata. Muitas vezes o que eu vejo alguns orquidófilos se pegando com isso, muitas vezes ele chega ele tem um cultivo, tem várias plantas ali se desenvolvendo, as plantas ali estão caindo dos vasos, estão todas tortas, estão ficando feias, né? E ao invés dele investir num vaso maior, num vaso mais adequado para aquela planta, ele prefere comprar mais uma planta ao invés disso. Isso eu já me deparei com vários orquidófilos, a gente conversando, batendo papo com eles, e aí o cara fala assim, poxa, por que você não compra um leque maior, por que você não compra um vaso, por que você não investe na estrutura aí para acomodar melhor as suas plantas? Não, eu vou gastar 50, 60 reais em vaso, ou num leque, ou num substrato? Não, eu posso comprar mais uma orquídea. E aí acaba sendo problema, você vai ter um problema muito maior no teu orquidário. Porque muitas vezes o teu problema acaba sendo que você vai trazer mais planta para o teu orquidário, como aquelas plantas de repente não estão tendo problema para se desenvolver, muitas vezes ali elas estão muito acumuladas, a ventilação já está um pouco difícil, as plantas não têm uma luminosidade adequada, muitos pontos de sombra, ela não seca adequadamente, porque como elas estão todas acumuladas, elas acabam não tendo ventilação, então ela não seca adequadamente. Aí muitas vezes você traz uma planta para o teu orquidário, aí ela está com algum patógeno, está com alguma doença, né? E aí esse patógeno, o que acaba acontecendo? Vai se espalhar em todo o teu orquidário rapidamente.
rapidamente. Por quê? Porque todas as plantas estão acumuladas, a ventilação está muito fraca e aí acaba acontecendo o quê? Você acaba perdendo as suas plantas e muitas vezes você não sabe, você fala, poxa vida, eu estou com uma doença, eu estou com um problema de fungo, eu estou com um problema de cochonilha, ou estou com outros tipos de problema dentro do meu orquidário e agora, o que eu faço? Muitas vezes é um erro que você não teve de investimento na tua estrutura, de um vaso adequado para a tua planta, de um substrato adequado para a tua planta, porque o substrato, quando ele começa a ficar velho, ele começa a acumular muita água nas raízes da planta. E essa acumulação, e acumulando água, vai ser um excesso de umidade para a planta. E esse excesso de umidade favorece, falta de ventilação favorece o quê? Aparecimento de fungo. Né? Então isso é muito complicado. Uma outra coisa muito importante que aconteceu agora, né? Está acontecendo aí, nós estamos no inverno, em plena estação, a gente falou sobre como ali se cuidar um pouco no inverno, um pouco antes do inverno chegar, né? Justamente é uma das questões aí que a gente fala em estrutura, porque muitas vezes você investe ali 100, 200, 300 mil reais em plantas e você não se prepara a tua estrutura do teu orquidário. Poderia fazer um favor para mim? Só baixar ali para que, porque está batendo sol e tirar aquele dendróquilo ali. E, não, esses dois, só tirar do sol, pode ser esses dois e essa outra planta ali também. Que eu fui tirando planta e ficou, agora está começando a bater sol aqui. Então está chegando o inverno, chegou o inverno, né? E muitas vezes você deixou de investir no teu orquidário porque o inverno ainda vai chegar. E não é isso, gente, a gente tem que investir antes, a gente tem que se planejar antes, preparar a estrutura do nosso orquidário para quando chegar o inverno, as plantas estarem preparadas e você não ter problema de perder plantas. Porque o que acontece muitas vezes? Quando baixa a temperatura, se você não tem ali a estrutura do teu orquidário preparado para cuidar ou para, vamos dizer assim, evitar que as suas plantas aí tenham problemas com o frio, o que vai acontecer, gente? Você vai perder muita planta. E esse é o grande problema, né? Por quê? Você investiu em planta e não investiu na estrutura de você cuidar dessas plantas adequadamente, principalmente no inverno, né? Então a gente percebe que isso é uma coisa muito comum que acontece no inverno, porque muitas vezes a gente vai conversar com alguns orquidófilos e eles falam para a gente, nossa, minha planta queimou, nossa, minha planta, eu estou perdendo minha planta no inverno, nossa, eu estou tendo problema de fungo, nossa, o que aconteceu? Manchou as plantas, manchou as minhas folhas, e agora, o que eu faço? Nada, reza. Por quê? Porque você não investiu no teu orquidário, reza para você não perder a planta. Porque você não investiu, você não se preparou para o teu orquidário para receber a estação do inverno. E é isso que vocês têm que fazer, isso que a gente tem que pensar, tem que preparar bastante, tem que se preparar antecipadamente para que isso não ocorra. Para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho tem uma quantidade bem grande de plantas, tanto essa aqui na parte da frente, aqui bate muito vento, principalmente no inverno, a temperatura aqui ela chega a baixar aí bem abaixo dos 10 graus, né? Então já teve noites aqui, nessa semana que ela ficou aí em torno de 6 graus, 5 graus, né? E com frio, com vento, a sensação térmica aí era bem menor, né? Então aí em torno de 3, 4 graus. A parte do fundo lá é muito úmida, eu tenho muitas vandas, tenho várias plantas diferentes aí que são phalaenopsis, que são plantas de quente. Para vocês terem uma ideia, nessa semana toda de frio que a gente teve aqui em São Paulo, eu tive uma planta, só uma planta que manchou uma folha. Um bulbofilo que estava aqui fora, que ele manchou uma folha. Com toda essa quantidade de plantas que eu tenho aqui fora, mesmo com esse frio muito intenso. Então vocês vejam, por quê? Porque eu me preparei para o inverno. No dia que eu sabia que ia ter a parte mais fria, eu vim, cobri as plantas, preparei as plantas, passou os dias mais frios, passou a umidade e eu não perdi planta. Então isso que é interessante, a gente investir
Invistam não só em plantas, claro, plantas de qualidade, plantas para que você tenha aí sucesso, aí, principalmente plantas bonitas, plantas aí com uma linhagem muito boa, evitar aí plantas aí que sejam de origem duvidosa, principalmente para você não trazer patógenos diferentes para o teu orquidário, mas invista sempre na estrutura, a estrutura onde que você vai acomodar as suas plantas, se preparar para algumas estações do ano como o inverno, invista. E a estrutura, como eu falei para vocês, não é só a estrutura física, mas a estrutura também de vasos. Para vocês terem uma ideia, um vaso desse é muito barato, gente. Vale a pena a gente investir. É um investimento aí que é para uma planta, muitas vezes, que você tem aí uma planta de 200, 300, 500 reais, e aí você deixa de investir num vaso, deixa de investir no substrato, e aí você tem problema com a tua planta. Invista também em produtos de qualidade, para que você possa ter aí produtos adequados para cultivar suas plantas, né? Então, questão aí também de adubos que a gente sempre fala, questão de defensivos, né, também, que a gente tem aí para cuidar das nossas orquídeas, os adubos que a gente vai ter de qualidade, madeiras, né, ou troncos, que a gente sempre comenta, poxa vida, você sempre tem isso, tenha isso em quantidade que você possa aí cuidar das suas orquídeas, ou que sejam leques de madeira, né, adequados para o cultivo das suas orquídeas. Gente, isso é barato em vista do sucesso que vocês têm. Então, assim, o sucesso no cultivo de orquídeas, de floração, de desenvolvimento de orquídeas, não é sorte, tá? É muito trabalho, é muita dedicação, é investimento em estrutura, é investimento em tudo que você vai utilizar para o cultivo das tuas orquídeas. Aí sim o sucesso vem, né? No cultivo das tuas orquídeas, não é sorte. Né? Então a gente precisa se planejar, a gente precisa cuidar muito bem das nossas orquídeas, né? Muitas vezes a gente ouve também uma outra coisa que me incomoda bastante, é tanto assim, ó, como você tem sorte, você tem a mão boa para a orquídea. Não, não é a mão boa para a orquídea, né? É realmente a gente investir, a gente se planejar, a gente achar esse equilíbrio, né, entre o momento da gente investir nas nossas orquídeas e o momento da gente investir na estrutura para acomodar as nossas orquídeas. Tá joia? E até que um amigo nosso aí citou esses dias, né, lá do Orquidário Oriental, eu estava vendo um post dele e ele falando ali sobre o Roberto, né, falando sobre mim, e aí ele comentando ali que a questão que eu sempre comento, se você vai investir R$1 em orquídea, invista R$1 também na tua estrutura, porque aí o sucesso é garantido. Tá joia? Bom, pessoal, vamos aí, que é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Passar um pouquinho aí do que a gente tem que achar esse equilíbrio, investimento em estrutura, investimento em orquídea. Não é só investir em orquídea, a gente precisa investir em estrutura, porque aí tudo acontece. Tudo vai para frente, inclusive as suas orquídeas, a floração vem e tudo vem adequadamente. Tá bom, pessoal? E aí investir também em conhecimento, que é um outro investimento muito grande que a gente precisa fazer para que a gente possa cultivar adequadamente todas as nossas orquídeas. Tá bom? Bom, pessoal, vamos mostrar algumas outras orquídeas e depois a gente entra aí, abre um espaço para a gente falar sobre as plantas, tentar responder algumas dúvidas de vocês. Bom, vamos lá. Essa daqui é uma pendícula buxifolia, né? Então, olha só, é uma flor diminuta, mas aqui a haste floral dela aqui em cima, ó, a ponta dela está toda cheia de florzinhas, toda cheia de botões, né? Então essa daqui é uma pendícula, né, uma planta aí, ela lembra muito aí as díquias nossas, né, mas ela é um outro gênero que ele normalmente tem esse crescimento aqui mais em pé, né, então ela fica dessa forma, né, e a floração nessa parte superior aqui das plantas. Tá bom? Então essa daqui é a pendícula buxifolia. Eu mostrei para vocês semana passada um mártir, né, que estava florido, então esse daqui já que me surpreendeu porque era um mártir pequeno, ele não estava ainda na época de floração dele, mas essa daqui já é uma planta já mais adulta, né, já com uma floração maior. E aqui, olha só, as flores já
abrindo aqui na parte superior dela, né? Então essas plantas aqui são plantas que foram feitas divisões aí no final do ano e agora já estão aí florindo já, ó, já abrindo algumas flores, né? Então essa daqui é o Pleurothales marta, né? Então uma planta aí bem adulta, ó, já com uma floração, ó, vocês vejam que uma planta aí, ó, o tamanho dela, e a tendência é ela crescer ainda mais, né? Ela vai ficar bem maior ainda. Deixa eu mostrar algumas restrépias, né, que eu mostrei para vocês aí semana passada também algumas, né? Mas vamos lá mostrar algumas outras floridas. Aqui a cúpria, né? Então ela aqui, o nome já diz tudo, né? Então ela é acobreada, né? E aqui uma outra restrépia também, a elegans. Então aqui eu tenho essas duas restrépias floridas agora, né? Então aqui a cúpria, então aqui bem bonitinha, aqui bem acobreada, uma flor bem grande, e a elegans, né? Ela é toda pintadinha, né? Uma plantinha bem diferente, né? Muito legal. A restrépia eu sempre acho bem interessante e eu gosto muito das restrépias. Por quê? Porque são flores grandes, né? A planta normalmente são plantas pequenas, né? Pequenas a médias, mas as flores muito grandes e com um colorido muito forte, né? Então a restrépia cúpria e aqui a restrépia elegans. Essa daqui ainda vai abrir um pouquinho mais, ela abriu de ontem para hoje, então ela vai abrir ainda um pouco mais. Tá bom? Se mantendo dentro de Pleurothales, né? Então eu mostrei para vocês alguns dias atrás esse Pleurothales que estava aberto, mas aqui já veio uma outra floração dele também. É o Ankyloglossa. Olha só como que ele é. É uma haste pendente, uma flor aí muito interessante, né? Muito bonita. Eu gosto desse tipo de flores pendentes, né? Olha só o cachinho dele aqui, ó. Então uma flor pendente, uma flor grande, né, em relação aí à planta, uma flor bem grande, e aí ó, pendente e flor grande, né? Então ela é uma planta também, essa daqui já é uma planta pequena, né, porque ela fica desse tamanho assim, ela fica muito grande, mas ela também já florindo, aí já é uma planta adulta também em plena floração, né? Então bem bacana aqui, esse daqui é o Pleurothales Ankyloglossa. Bom? Deixa eu ver aqui alguma que eu deixei. Ah, essa daqui eu acho que eu não mostrei, né? Mas aí continua florida, então vocês vejam as especiosas aí são plantas aí que são bem resistentes à questão aí de floração, demoram bastante, né? Então essa daqui é uma especiosa, ela é a variedade spots, mas essa planta aqui eu fui sorteado que ela não tem pintas, né? Então ela é toda branca, né? Então essa daqui até eu deixei separada ela aqui porque ela ficou praticamente uma semi-alba, né? Porque o labelo dela é um labelo rosinha, né? Então ela ficou aí como sendo uma variedade spots, aí pode-se dizer até que seja uma semi-alba, tá bom? Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. Ah, essa planta aqui é bem interessante, gente. Opa! Vamos lá. É um Trichosalpix blaisselli, né? Então olha aqui a floração dele, aqui, ó, como que tá. Bem baixa, que ele dá a floração embaixo da folha. Ó como que ela é. Bem bacana, né? Então foram duas flores, ela já passou a floração dela, mas agora veio mais essas duas hastes florais aqui. Eu estava até separando as plantas e eu bati o olho nela e falei, ah, vou levar para mostrar também. Trichosalpix blaisselli. Beber água porque a garganta já foi. Bom, aqui mostrar para vocês, aí continua florido aqui os Ascocentro pusillum. Então o Ascocentro aí de pequeno porte, né? Então ele é uma planta aí bem pequena e aí em plena floração. Já são plantas adultas, né? Então esse daqui é o Ascocentro pusillum, né? Uma plantinha aí bem bacana e com uma floração aí bem legal. Olha elas aí. Então já também em plena floração, já estão abertas aí, já tem alguns dias, já venho mostrando sempre para vocês, já tem pelo menos umas 3 semanas, e aí ó, continua aí a planta aberta ainda em plena floração. Bom, vamos lá então agora ver se tem algumas perguntas. Deixa eu só terminar, enquanto ela vai pegar ali o computador, a minha esposa, a gente vai terminando de mostrar as plantas aqui. Essa daqui também é a Cyanthera
leptotifolha, então ela estava florida aqui a parte de cima, já está terminando a floração, mas aqui ainda a parte de baixo aqui ainda está bem florida, né? Então a parte de cima já floriu toda, agora está aqui na parte de baixo aí a floração dela, ó. Então algumas flores aqui ainda na parte de baixo aí, bem florida aqui também. E os nossos leptotes, né? Que aqui os leptotes também estão, os pequenos, né? Esses pequenos leptotes, eles estão florindo agora, né? Então a gente tem o Harry Phillips, que é esse daqui, né? Que é esse labelo mais amarelado, né? Então, eles aqui, ó, bem bacana. E depois, assim, a gente tem o Paulense também, que o Paulense ele já é mais todo rosinha, né? Ele não tem essa parte amarelada, né? Então aqui, ó, os leptotes pequenininhos aqui, olha. Aqui é um e aqui é o outro, né? Então dois aqui, cheio de botõezinhos, ainda vão abrir várias flores aqui também. Muito bacana esse daqui, eu gosto bastante. E os dois cultivados em madeira, né? Então colocado em madeira, sem esfagno, sem nada, praticamente aí, olha, e as plantas se desenvolvendo muito bem. Bom, eu acho que é isso. Vamos lá ver se a gente tem algumas coisas que a gente possa ajudar o pessoal aí, respondendo algumas questões aí, se de repente ficou algo sem a gente conseguir responder. Tá, a Elânia Batista, ela falou que está construindo um laguinho num dos orquidários dela. Ela quer saber se pode colocar as micros no viveiro que ficará acima do lago. Sim. Sim, a Elânia. A Elânia, ela está construindo uma estrutura, né? Está fazendo um laguinho, e aí ela quer saber se em cima desse laguinho ela pode colocar as micro-orquídeas. Sim, porque as micro-orquídeas, né, na grande maioria delas, né, é o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Elas não gostam de ficar com o pé molhado, né? Ou seja, com a raiz molhada, mas elas gostam muito dessa umidade ambiente. Então é muito favorável para o desenvolvimento delas, sim, com certeza, tá bom? Pergunta se pode molhar o dendróquilo normal ou diminuir as regas. Ela tem 3 vasos. Tá, os dendróquilos normalmente eu faço a rega dele normalmente, tá? Não nem como alguns dendróbios a gente sempre tem aquela questão de quando chega ali algumas depois da floração a gente diminui ali, principalmente no inverno a gente diminui as regas. Os dendróquilos aqui eu não tenho esse cuidado, eu rego ele normalmente como eu rego as outras plantas, tá? E não tenho problema nenhum com eles, tá bom? A Sandra Menezes no Facebook fala o seguinte: o meu Mediocalcar está no vaso e nunca floriu. Como que é o nome dela? É a Sandra. Ô Sandra, Sandra Menezes. A Sandra Menezes está comentando que ela cultiva dendróquilo, né? Dendróquilo não, Mediocalcar, não é isso? Isso, Mediocalcar. Mediocalcar, ela cultiva em vaso e ele nunca floriu, tá? Deixa eu só pegar uma outra planta aqui que eu tenho. Deixa eu ver se ela vai sair. Saiu. Está enroscada, mas ela saiu. Ó, ela pegou aqui, as raízes caíram no outro vaso ali, ela roubou o substrato de outro vaso. Mas esse daqui, olha, é um cultivo em vaso também, ó, o Mediocalcar, tá? E tá cheio de botãozinho, ó, vocês vão ver, não sei se vai ser possível ver, mas aqui, ó, tem alguma coisa avermelhada aqui, ó, surgindo, ó. Então esses daqui são os botõezinhos dela cultivo em vaso. O que o Mediocalcar precisa para florir? Luz, tá? Então veja tanto a questão de luz quanto a questão do desenvolvimento da planta, ó. Ela não gosta de ficar presa, ela gosta de ficar solta, tá? Então não adianta toda vez que sai você vai prender ela, não, tem que deixar ela solta. Ela gosta de ficar dessa forma mesmo, olha, toda solta, toda pendurada. E a grande questão é a luz, tá? Então ela precisa de uma maior luminosidade, porque se ela não tiver uma boa luminosidade, ela não floresce, tá? Então o Mediocalcar, ele tem esse problema, tá? Tanto a questão aí de você ficar tentando prender raiz, então deixa ele solto, e a questão da luz, ele precisa de mais luminosidade. Se eu vou colocar agora na luz, será que ela vai florir? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que é interessante? Que durante todo o ano
ela tenha luz suficiente. Não adianta você colocar só na luz agora, numa determinada época do ano, e depois você recolher ele novamente para a sombra. Não, ele precisa de luz o ano inteiro, porque aí ele vai produzindo energia para chegar na época da floração, ele disparar, formar os botões. Então ele precisa acumular essa energia durante o ano todo. Tá ok? Então sempre coloque no local com boa luminosidade. Tá bom? A Elizabeth Almeida pergunta se você vende o adubo Ceacrop. Elizabeth Almeida no Facebook. Elizabeth Almeida, ela está perguntando se eu vendo o adubo Ceacrop. Sim, eu vendo tanto ele de embalagem de 1 litro, como eu vendo ele fracionado em embalagem de 150 ml. Aí é só entrar no meu site, né, www.orquidarioRobertoMartins.com.br, ou se quiser pode entrar em contato direto comigo através do WhatsApp 11 99187 8965. Tá ok? Isso aí. O Orquidário Santiago, ele fala o seguinte: sou de Santa Catarina, meu orquidário é aberto. Qual o investimento para o frio que você aconselha? O Orquidário Santiago. Orquidário Santiago, ele está falando que o orquidário dele é em Santa Catarina. Isso? Isso, é aberto. E é aberto. Qual que é a grande questão aí, Santiago? Justamente aí quando chega no inverno, né, o inverno ou mesmo no sol, né, muito forte, né, que aí também em Santa Catarina, dependendo da região, o sol também castiga muito, né, muito quente ali, tem algumas regiões aí de Blumenau, Joinville, ali é muito quente mesmo, o calor é muito forte. Então assim, é sempre a questão da cobertura. Eu sempre coloco ali que a questão da cobertura é algo muito importante, porque aí a gente consegue ter um controle melhor com relação tanto à água quanto à luz, né? E principalmente se a gente começa a ter muitas espécies de regiões diferentes. Ah, mas eu tenho só espécie de Blumenau e nunca me deu problema, tenho só espécie do sul, nunca me deu problema. Claro, elas estão no ambiente delas, então dificilmente vai ter problema. Mas que nem eu que aqui eu tenho... Olha, devo ter mais ou menos uns 200 gêneros de orquídeas do mundo inteiro. Então, lugar quente, lugar frio, lugar com sol alto, baixo. Então, quando eu tenho essa parte da cobertura do orquidário, e aí a coberturas laterais também, aí eu consigo ter um controle maior para o cultivo dessas orquídeas. E é por isso que eu sempre falo, a questão da cobertura. Tá? Se você puder investir, invista na cobertura do teu orquidário. Eu acho que é um dos primeiros pontos. Depois é a bancada, tudo isso. Mas a questão aí da cobertura para você ter um controle maior sobre o clima. Tanto a água, chuva, sol, né? E tudo, o vento. Tudo isso para favorecer o cultivo de vários gêneros de espécies de orquídeas. Tá bom? Ele também fala o seguinte: como colocar o plástico difusor na estrutura do orquidário? Posso colocar junto do sombrite ou tem que ter um distanciamento entre eles? Pode colocar junto, não tem... Santiago, né? Santiago. O Santiago está perguntando se quando ele vai colocar o plástico difusor e o sombrite, se tem alguma distância entre eles ou pode colocar um sobre o outro. Pode colocar um sobre o outro sem problema nenhum. Tá? Só toma cuidado com uma coisa, o plástico difusor ele tende a também filtrar um pouquinho da luminosidade. Então se você colocar um sombrite muito fechado, ele vai fechar um pouquinho mais, então você tem que levar isso sempre em consideração também, tá joia? A Fátima Sandrin fala: esse é o murro no estômago que eu precisava para finalmente cuidar da estrutura para minhas orquídeas. Obrigada, Roberto Martins. Fátima Sandrin, grande amiga Fátima. É isso mesmo, Fátima, não tem jeito, a gente precisa investir em estrutura, porque... Por que eu falo isso? Porque eu já senti isso na pele também, né? Então assim, já teve época do ano, para você ter uma ideia, que eu já cheguei a perder 30%, 40% das minhas plantas no inverno, numa chuva, porque assim muitas vezes o que acontece aqui em São Paulo é muito úmido e frio, como no sul, né? Também acontece muito isso. Então muitas vezes um dia dá uma chuva, uma garoinha e vem aquele frio intenso. Eu perdi 30% das minhas plantas. Vou até ser sincero, eu cheguei a chorar pelas plantas que eu perdi. Né, chorava porque eu perdia tanto cuidado durante o ano todo e eu perder todas aquelas plantas de uma única noite. Uma única noite. E aí hoje eu aprendi a lição.
investir em estrutura. Você não tem com que perder com isso. Tá bom, Sandra? Sandrinho, Fátima Sandrinho, um grande abraço. O Douglas Rordolph diz que essa semana fez 1 grau no Rio Grande do Sul. Douglas, é isso mesmo, Douglas. A gente vem acompanhando aí e a gente sabe que teve algumas regiões que foi até a temperatura negativa, né? E muitos amigos a gente viu aí correndo aí atrás de cuidar das plantas, tudo, e é necessário. A gente precisa se preparar para essa época do ano. Ela faz parte do nosso dia a dia, né? Não é só o verão, não é só o outono, não é só a primavera. A gente tem o inverno também e a gente tem que se preparar com isso. Mesmo que aqui no Brasil a gente não tenha invernos tão agressivos, né, ou tão fortes como a gente tem aí na Europa, como a gente tem nos Estados Unidos, mas ele é forte, né? Então às vezes a gente pega uma frente fria aí polar e é o que acontece, o que aconteceu no sul essa semana, o que aconteceu aqui em São Paulo, de repente a temperatura despenca. E se a gente não tem os cuidados adequados, realmente a gente perde muita coisa. A Lisiane diz que nessa semana fria, várias plantas foram parar na garagem. Lisiane. Oi, Lisiane. Às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, né? A gente tem uma amiga ali em Curitiba também, né? Que ela fala isso, né? Chega na época do inverno, ela pega parte das plantas dela e leva para dentro de casa, porque são algumas plantas mais delicadas, algumas plantas mais sensíveis, e aí a gente tem que ter esses cuidados mesmo, senão a gente acaba perdendo. Por isso que é importante também a gente ter o conhecimento das plantas que a gente tem no nosso cultivo, para a gente saber quais são as plantas que a gente tem que cuidar um pouco mais, uma planta que a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente no inverno, né, para que a gente não venha aí a perder essas plantas, né? A Valéria Mello diz, maravilhoso o adubo Roberto Martins, as meninas dela estão adorando. Valéria Mello. Valéria Mello, obrigado, Valéria. Isso é muito importante, porque assim, o que eu acho que é interessante, né? Quando a gente tem uma coisa boa, né? Esse trabalho aqui foi um desenvolvimento que a gente teve com um amigo aqui nosso, com algumas pessoas aqui de São Paulo, e eu tive sucesso aqui, as plantas se desenvolveram muito bem. Então eu resolvi aí compartilhar com vocês aí também, para que a gente possa aí ter sucesso no cultivo aí das nossas pequenas orquídeas, né? E das micro-orquídeas também. A Elânia fez outra pergunta aqui. Senhor Roberto, eu posso reutilizar um tronquinho onde morreu planta com fungo depois de eu ferver ele com quiboa ou fungicida? Olha, Elânia, a Elânia está perguntando sobre assim, um tronquinho de madeira que teve uma planta que teve fungo, né, e morreu. Se ela pode aproveitar essa madeira. Uma coisa que eu sempre comento, gente, é um investimento barato, tá? Por mais que a gente aí pense, é um investimento barato. Na maioria das vezes, como já é algo que já teve um patógeno, a gente joga fora, tá? Porque o custo que eu vou ter para esterilizar ele é muito grande. Você imagina que você vai ter que colocar quiboa, você vai ter que ferver esse tronco, você vai ter que gastar gás, gastar seu tempo, tudo isso para esterilizar esse material. Então, às vezes é preferível você jogar ele fora e comprar outro. Vai sair mais barato. Agora, se você quiser fazer isso, faça, né? Que aí você vai ter essa esterilização, principalmente aí com a questão de quiboa, né? E ele mergulhado nessa água e fervendo, você vai esterilizar. Mas muitas vezes o que eu falo, não vale a pena. Às vezes é preferível você jogar fora e comprar outro, sai mais barato. Tá bom? A Rosiana pergunta, Roberto, você já usa o Azact há muito tempo? Ele não danifica as orquídeas a longo prazo? O Azact. Então, como que é o nome dela? Rosiana. Então, Rosiana, o que acontece? O que a gente tem que tomar sempre cuidado. Entre o remédio e o veneno, a diferença está na dose, tá? Então, o que acontece? O Azact, eu já utilizo, né, o óleo de nim, que ele é a base de óleo de nim, eu já utilizo isso há mais de 10 anos, tá? Há mais de 10 anos. E o que acontece? É aquela questão que eu sempre comento, né, de você utilizar o Azact, aquela coisa, a questão preventivo, né, de você ficar usando com muita frequência um determinado produto, tá? Porque isso vai acabar acumulando e de alguma forma isso pode prejudicar a planta,
né? Com esse uso muito frequente. Então eu só uso o Azact realmente naquela planta que está com problema, né? E aí pronto, aí eu cesso, não utilizo mais ele. Só vou utilizar se aparecer alguma outra enfermidade. Então a questão só do Azact é essa. Você também não pode ficar usando ele com tanta frequência, porque ele é a base de óleo, então ele vai acabar, é parte orgânica, né? Então ele tem uma questão orgânica ali também, então ele vai acumular no substrato, ele pode acelerar aí o apodrecimento do substrato, ele pode de alguma forma vir a prejudicar a planta. Sim, isso é possível, se você usar ele com muita frequência. Mas se você usar ele só realmente no momento que a planta está doente, ou no momento que a planta está doente não, porque ele é muito mais ali para combater cochonilha, pulgão, né, esses tipos de insetos, né? Então se você usar só quando precisar, não tem problema nenhum. Agora, se você ficar utilizando como um preventivo toda semana, a cada 15 dias, você ficar aplicando em todas as plantas, aí sim vai poder prejudicar as tuas plantas, tá bom? O Alex no Facebook diz o seguinte: interessante esse tema de hoje, pois essa semana fiz uma estrutura para as minhas micros e mini orquídeas com ferro e telas e coloquei um sombrite de 70% e vou ganhar um espaço de pelo menos 250 plantas a mais. Como que é o nome dele? Alex. Alex. O Alex, é isso daí, Alex. Investiu na estrutura. É isso que eu sempre comento, gente. Invista. Você gastou R$1 na sua planta, gasta R$1 em estrutura. E o que é interessante isso? Que a gente vai ter você sempre vai ter um lugar adequado para colocar suas plantas. Então você pode investir em plantas sem medo, porque você já tem como receber. É como a gente fala, né? Ah, eu vou ter um cachorro, eu vou ter um gato, ou alguma coisa desse tipo, eu tenho que preparar um espaço para eles. E a gente tem que fazer a mesma coisa com as plantas, porque como eu falei no começo, são seres vivos, a gente tem que cuidar delas adequadamente. Parabéns aí, Alex. E a Sandra comenta o seguinte: você, como sempre, é maravilhoso. Parei de comprar quando vi que estavam descuidadas. Tenho limitação com o braço e estava só adquirindo plantas e elas precisam de atenção, lugar adequado e mais tudo isso que você falou. Obrigada. Sandra Menezes. Sandra Menezes. É isso mesmo, Sandra. Eu penso sempre nessa questão, muito nessa questão. A gente, não adianta a gente ficar comprando, porque assim, o que acontece? Aí a gente sempre vai ter as plantas, porque aí a planta bonita, só é bonita aquela que a gente traz para dentro de casa, as outras vão ficando feias, porque está muito acumulado, o espaço não está adequado. E na verdade não é isso, né? As nossas plantas, elas têm que estar sempre bonitas, sempre bem cuidadas, né? E se a gente não tem o espaço adequado, a gente não tem ali como ter um ambiente para elas, dificilmente vai ter alguma coisa, a planta vai ficar saudável. Só uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. Essa planta aqui é um Bulbophyllum miniato, tá? E o que a gente fala de cuidados, né? Essa planta é uma planta que eu sempre tive uma certa dificuldade de cultivo com ela. E depois que eu comecei a levar isso em consideração, o espaço, tudo isso, eu comecei a ter sucesso com o cultivo dessas plantas. E para você ter uma ideia, ó, essa planta que é uma planta pequena e ela está com 6 hastes florais crescendo. E é isso, não é só a planta que a gente traz, é a planta que a gente tem em casa também, ela tem que estar bem cuidada, porque aqui ela responde com floração para nós e o desenvolvimento. Parabéns, Sandra. E é isso daí mesmo. Sucesso aí no teu cultivo. O Ivan pergunta se existe uma época do ano em que a maioria das espécies de orquídeas florescem. Ivan está perguntando se existe uma época que a maioria das orquídeas florescem, tá? Não existe assim uma época que a maioria floresce. Tá? Não existe assim. A natureza, ela é sábia, então ela procura um equilíbrio. Então é lógico que principalmente ali nas estações intermediárias a gente tem aí muitas vezes uma explosão maior de floração, né? Mas também a gente tem orquídeas que florescem no inverno e também a gente tem orquídeas que florescem no verão. Mas normalmente, como eu cultivo muita micro-orquídea, o que eu observo? Sempre nas estações intermediárias, ali primavera e outono, a gente tem uma floração maior, principalmente das micro-orquídeas, tá joia? Já que quando a gente fala em catleia,
já não é a gente já não leva isso em consideração, já é mais ali verão mesmo, que a gente tem ali primavera, verão, final do verão, que a gente tem a floração maior, né? Algumas espécies dessa forma, tá bom? Mas normalmente das micro-orquídeas é mais nas estações intermediárias, primavera e outono. A Irene pergunta, eu vou colocar essa e mais uma só, tá? Tá ótimo. A Irene Paulino pergunta, Roberto, moro na Zona Norte, se comprar com você, posso retirar ao invés do envio para evitar o frete? Como que é o nome dela? Irene Paulino. Irene Paulino, sim, Irene, pode sim. A Irene Paulino mora aqui na Zona Norte e está perguntando se ela pode comprar, né, comigo direto, pode comprar sim através do WhatsApp, tá? 11 991 87 8965 e pode vir retirar. Só que normalmente eu trabalho de segunda a sexta numa empresa privada, então normalmente eu deixo o dia aqui para retirar as plantas no sábado, né? Então, se possível, sim, se a gente agenda, você vem retirar aqui no sábado, conhecer o meu espaço, conhecer minhas plantas, e será um prazer recebê-la aqui, tá? Irene, não é isso? Irene, então tá bom, Irene, eu aguardo você. Ainda tem um monte de pergunta, mas a gente está com o tempo estouradão. Ontem teve aqui, por falar nisso, teve a Lúcia aqui ontem, né? Um grande abraço, Lúcia, por você ter vindo fazer uma visita aqui no meu orquidário. Você falou que tinha mais uma, né? Então vamos ver para a gente poder já também encerrar por hoje. Espera aí, só um minutinho. O Santiago pergunta, quais os gêneros mais delicados com o frio? É uma pergunta aí que, assim, como que é o nome dele? O Santiago. O Santiago perguntou quais são as espécies mais sensíveis ao frio. Tá? Santiago, normalmente as espécies mais sensíveis do frio são aquelas espécies que ficam ali, que são oriundas da linha do Equador, tá? Não existe espécies, né, em específica, porque vamos falar de bulbofilo. Eu tenho bulbofilo de regiões frias, como eu tenho bulbofilos de regiões quentes. Então o que a gente tem que observar, normalmente são a região da onde que essas espécies vêm, né? Porque muitas vezes você fala assim, é uma espécie que vem ali do cerrado. Tá, mas às vezes ela fala do cerrado, mas ela é de altitude. E é uma espécie de altitude que, na época do inverno, com frio, a temperatura é abaixo de 0 grau. Então ela aguenta bem o frio. Então, normalmente, as espécies que a gente tem maior dificuldade de cultivar em regiões frias são aquelas espécies que são da linha do Equador. Tá? São de países ou de estados ou de regiões da linha do Equador e de baixa altitude ou de regiões ali... Normalmente são isso, é o que eu levo mais em consideração, são regiões ali da linha do Equador e de baixa altitude, que aí normalmente são regiões quentes, e aí fica difícil do cultivo a gente adaptar ela para o frio, ou a gente tem que criar uma estrutura para receber essas plantas, tá bom? Então procure, quando você for ver isso, eu uso muito o site do IOSP, né? Então digita o nome da planta, o gênero, a espécie, e depois digita IOSPE, IOSP. IOSP, IOSP. Então você digita IOSP, depois do nome da planta, ele vai te levar para um site, né? Vai ser um dos primeiros que vai aparecer ali na busca. E ali ele vai te mostrar qual é o país de origem da planta, qual que é a temperatura dela, que ela gosta. Então é esses cuidados, né? Porque assim não existe um gênero, não existe uma espécie específica. Eu prefiro olhar sempre aquelas que estão da linha do Equador e aí evitar que são plantas mais delicadas. Tá joia, pessoal? Bom, muito obrigado a vocês por ter participado da live de hoje. Se tiver alguma dúvida, alguma outra coisa que eu não consegui responder para vocês, coloquem lá no direct, tá? No Instagram, no Facebook, mandem pelo Messenger ou através do meu WhatsApp 11 991 87 8965. Porque aí durante a semana eu vou procurando responder para vocês, tá joia? Hoje não dá, porque hoje é um dia muito corrido, agora eu vou separar pedido para mandar para o pessoal aí na segunda-feira, tá bom? E convido vocês a visitarem também o Orquidário Roberto Martins, né? www.orquidariorobertomartins.com.br. Uma semana abençoada a todos e sucesso no cultivo para vocês!